Salve, salve, jovens! Estamos de volta. Esse é o novo The Briefcast, agora totalmente reformulado. E se você não se lembra, o The Briefcast é originado do The Brief, a nossa newsletter que chega na sua caixa de e-mail toda segunda a sábado, sempre trazendo as melhores notícias do mundo tech e business. E agora a gente veio totalmente repaginado para esse The Briefcast, então agora a gente aparece em vídeo. E se você ainda não viu, a gente já tem o primeiro episódio aí em todos os players de streaming, no YouTube. A gente também colocou um monte de avisos, notificações nas nossas redes sociais, então é só voltar para ver o primeiro capítulo. E esse capítulo é muito especial, porque a gente vai falar de um tema que vocês também trouxeram muito pra gente, como leitores do The Brief, e que tem acontecido aos montes, que é o ghosting de cultura. O que será que é isso, né? Mas antes, assim, eu vou relembrar quem tá aqui comigo, né? Porque eu tenho duas pessoas muito especiais me acompanhando nessa temporada. Uma é o Rafa Comenali, que ele é palestrante, consultor, ele é antropólogo. O que mais, Rafa? Eu sempre esqueço, é muita coisa. Facilitador. O cara manja tudo de cultura organizacional, de transformação digital, liderança, até não conseguir falar de tanta coisa que ele faz. E temos também Rafiana Heck, que é a nossa gerente de pessoas e cultura da NZN, que é a nave-mãe do The Brief, é quem nos acolhe aqui, a empresa que nos acolhe e acolhe outras verticais que todo mundo conhece, tipo Tecmundo, Mega Curioso, Clique Jogos, Baixa Aqui. Tudo bem? Tudo, estou ansiosa por hoje. Que bom, que bom. Esse papo hoje vai ser bom porque a gente sabe que tem muita coisa rolando no mercado, muito case, que acho que o Rafa traz bastante case, isso que é legal. Mas eu vou dar uma introdução aqui, então. Qual que é o rolê, né? A gente percebeu que nos últimos anos, muitas startups, principalmente, tiveram um crescimento aceleradaço. E aí, o que acontece? Você começa a contratar a rodo muitas pessoas e rápido, né? Precisa ser rápido para ter pessoas para começar a produzir. E aí, nisso, o que tinha aquela cultura inicial daquela startup acaba desaparecendo com pessoas que vêm com outras culturas ali enraizadas para essa nova estrutura. E aí, o que acontece, né? Acontece o ghosting de cultura. Aquela cultura vira fantasma, né? Um meio que, sei lá, não sabe o que é. Veio dali, veio daqui, quem é quem, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para tratar sobre isso. Não só, como sempre a gente fala, né? A gente não vai trazer muitas respostas, mas a gente vai fazer questionamentos para que as pessoas que estejam passando por essa situação em suas empresas, sejam líderes ou sejam colaboradores, né? Ou os próprios empreendedores, porque a gente tem muito empreendedor que assiste a gente, todo mundo aqui tendo esse entendimento do que é importante se questionar nesse momento, né? E eu acho, Sté, que além disso, criar uma discussão, assim, criar uma discussão obviamente saudável entre essas pessoas que de repente compartilham ou não compartilham das opiniões que a gente vai trazer, dos questionamentos, né? Eu acho que é criar esse ambiente onde a gente consiga ter essa interação também com os nossos ouvintes, leitores, enfim. Boa, é elaborar mesmo, né? E aí eu acho que eu já tenho um ponto aqui pra gente começar a falar, né? Eu acho que quando a gente começou a trocar, até antes aqui de dar o REC, a gente falou muito do que acontece, né? Tem uma cultura, vem pessoas de várias culturas, cria-se uma terceira ou cultura ou não, né? Qual que é o rolê ali, né? O que pode acontecer? O que você acha que rola, Rafa? Acho que a primeira coisa que a gente precisa tentar estabelecer aqui é o que é cultura. Sim, você sempre é bom porque você traz os conceitos iniciais, as premissas pra gente começar a trabalhar. É porque esse é um conceito abstrato e ninguém concorda sobre isso. Então, mesmo na abordagem antropológica, você não tem uma definição universal do que é cultura. Hoje, na antropologia contemporânea, a gente trabalha mais ou menos com 3. Podem ser a cultura é sempre proveniente de um sistema, pode ser um sistema cognitivo, que tem a ver com o conhecimento das pessoas conhecerem os papéis, conhecerem tudo sobre aquele seu próprio universo, está mais relacionado à compreensão. Pode ser sistemas estruturais, que é uma escola que vem do Levi-Strauss, que tem a ver com estruturas um pouco mais rígidas, que governam ou que, enfim, demonstram essa cultura, e aí graus de parentesco, mitologia, arte, etc. E eu também tenho sistemas que são mais simbólicos, que tem regras, símbolos, políticas, enfim, são mecanismos para governar essa cultura. Talvez todas sirvam, talvez uma empresa tenha mais outra, enfim. Acho que isso é menos importante, mas acho que é legal, né? Cada empresa tem o quê, mas acho que é legal a gente estabelecer essas práticas, essas lógicas. No final das contas, são padrões de comportamento que são transmitidos socialmente por meio das relações das pessoas, principalmente relações de reciprocidade, rituais e outras maneiras de comunicar e o que as pessoas compartilham no dia a dia.
Eu não sei se cria uma terceira. Eu acho que o desafio é justamente esse. Se eu tenho uma empresa que, quando eu tenho uma cultura, eu já tenho subculturas, e mesmo que eu não queira ter cultura, eu já tenho algo, porque ela pode ser intencional ou não. Basta a gente estar em grupo, vivendo, né? Que uma cultura está se estabelecendo. Sim. Quando eu sou bombardeado como empresa por várias culturas diferentes, principalmente nessa coisa de boom de contratação, de alto grau de expansão, de crescimento, eu acabo tendo, na verdade, uma grande mistura e não uma terceira cultura. Ela vai ficar subjugada muito ao comportamento das pessoas. Então, tem uma gestora ou um gestor ali que tem determinado comportamento. Isso não é intencional, isso é mais pelo exemplo. E aí você começa a criar uma grande confusão do que é esperado, do que é aceito, do que é padrão, do que é valorizado. Ô Rafa, como você, com base nas experiências que você tem, né, de todas as empresas que você atende, de todo o conhecimento, como que você acredita que a gente consiga, de uma forma mais sistemática, mais palpável, sair desse mix de culturas e, de repente, voltar ou criar, não sei, enfim, acho que, como você mesmo disse, não se cria essa terceira cultura, mas como resolver isso, sabe? Eu acho que essa é uma questão. Isso que eu mais gosto no meu trabalho, que é justamente a gente conseguir primeiro criar um senso de identidade, um senso de pertencimento. Tentar achar para essas pessoas um objetivo em comum. Se a gente tem um objetivo em comum aqui como comunidade, como grupo, a gente tem mais facilidade em ter algum tipo de reciprocidade, algum tipo de identificação, ou até de colocar esse objetivo em comum a serviço da nossa interação, ou das relações que a gente quer estabelecer. Boa. A partir daí, a gente tem que pensar em símbolos, em rituais, em pactos culturais, do que a gente vai aceitar, do que a gente não vai aceitar. Então, tem um pouco dessa construção coletiva. Porque, no final das contas, a gente acaba entendendo que a cultura é definida lá no conselho, lá em cima, e a galera mete um top-down. Sim. Mas isso é o que está escrito na parede, né? As pessoas não são textos, as pessoas são vivência, experiência. Por isso que existe muito esse conflito, né? Porque é exatamente isso que você está falando, de que culturas criadas ali apenas por um grupo, né? Que seja ele de alta liderança ou não, enfim. E, de repente, a prática, ela é outra, né? E existe esse conflito. E acaba que, muitas vezes, aquilo que se é criado na vivência, no dia a dia, se torna muito mais forte do que exatamente aquilo que está sendo escrito ali nas paredes, nos papéis, nas intranets, né? Isso deixa as pessoas confusas, que eu acho que é a principal consequência, assim, o que isso muda na vida das pessoas que estão trabalhando aqui, né? Senão a gente fica falando do conceito de cultura de maneira abstrata, mas o que importa mesmo é o que está passando pra galera. Então, outro dia eu estava conversando com uma cliente minha, de uma empresa que passou mais ou menos por esse cenário, e ela estava numa posição de liderança. E ela começou a exercer essa posição de liderança buscando fazer o job, que é gestão, que é trazer respaldo, que é, enfim, conseguir criar condições para que as pessoas possam operar. E aí, isso é um valor, estar na cultura. Só que aí ela é cobrada de estar mais no operacional, de ser um pouco mais especialista. E aí você fala, bom, mas então o que você quer de mim? O que se espera? O que é liderança aqui dentro? Mais cedo, inclusive, a gente discutia sobre liderança e paternalismo, né? Fora da gravação. E a gente tem muito esse cenário de liderança paternalista, que é onde a liderança se faz ser necessário o tempo todo. É meio análogo a um pai ou a uma mãe. Sim. Então eu protejo, eu super protejo, eu não deixo essa pessoa se frustrar, eu não deixo essa pessoa se desenvolver. Essa cultura de paternalismo vai gerar uma série de problemas relacionados à autonomia, à inovação, à criatividade, à colaboração. Eu posso ter uma liderança mais humanizada, isso vai me trazer um outro processo. Então, se isso não está muito estabelecido, as pessoas têm dificuldade de saber o que é o código que a gente deveria seguir. Porque, no final das contas, a cultura ajuda a organizar essa sociedade, essa comunidade. E isso vai dando parâmetros do que é um comportamento aceitável ou não. Você sabe que você começou a falar um negócio, Rafa, que aí eu até conectei com o nosso episódio anterior, que a gente falou muito sobre o papel do líder nos valores, né, na construção dos valores. E aí, de novo, quando a gente pensa que a gente precisa estabelecer uma nova cultura e tal, a gente pensa muito que isso vai ser puxado pelos líderes, né, pelo alto escalão ali. Mas eu queria muito saber como vocês veem o papel dos colaboradores nesse sentido. Porque eu também vejo que se a gente, como líder, né, eu tenho essa posição aqui, por exemplo, eu preciso escutar demais os meus colaboradores para eu conseguir elaborar
o que eles têm de necessidade, o que eu preciso olhar. Mesmo papo que a gente tá falando aqui, né? Se eu não escuto, eu não elaboro nem o questionamento que eu preciso me fazer em relação à cultura, né? Você perguntou qual é o papel, na minha opinião, fundamental, né? É um papel fundamental e a gente precisa criar ferramentas, mecanismos, um ambiente seguro, que daí pra mim acho que é o pontapé inicial, segurança psicológica, para as pessoas se sentirem à vontade para trazer as questões e conseguirem compartilhar e até mesmo ter essa criação dessa cultura, né, de uma forma muito mais consolidada. Hoje, né, na NZN a gente usa de ferramentas como pesquisas semanais, né, pulsadas, tem vários nomes aí no mercado, mas aqui internamente a gente fala como pesquisa pulsada de sentimentos. Lógico que ela não é uma ferramenta pra gente construir cultura, né, mas ela é uma ferramenta importante pra gente poder medir e entender muito se a nossa cultura, aquilo que a gente tá pregando, de fato tá fazendo sentido no dia a dia. Pesquisas de clima, né, que daí aqui a gente aplica de forma trimestral, e aí essas informações nos dá muito insumo para conseguir mensurar se sim, está sendo trabalhado e aplicado ali no dia a dia. Até porque a gente não tem acesso a todas essas pessoas, até porque nem todas as pessoas se sentem seguras psicologicamente para conseguir falar abertamente, né, e trazer questões. Então, são pesquisas anônimas, enfim. Então, é fundamental e, para mim, a gente trabalha dessa forma para conseguir trazer o colaborador para próximo, assim. Para ouvi-los, Exato. Né? Gosto de conceitos, né? Então, adoro, vou trazer conceitos, Bora, né? Palestrinha claro. gosta de conceitos. Acho que vale a gente refletir o que é a liderança. E qual é a relação entre pessoas que lideram e pessoas que são lideradas. Boa. Então, se a gente for pensar numa perspectiva bem humana, enfim, dos primórdios da civilização, quando eu tenho o líder, enfim, de uma comunidade, de um grupo, de um povo, enfim, essa pessoa está dizendo que, olha, sob a minha liderança, vocês vão ter segurança, e por isso que a palavra segurança é tão importante, para serem capazes de exercer as suas atividades. Então, eu aqui, como líder, garanto que a gente vai se proteger dos animais, que a gente vai conseguir se organizar para se alimentar, que a gente vai conseguir ter habitação e assim por diante. E se a gente espelha esse conceito numa organização, ele é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Eu estou aqui como liderança para estabelecer esse ambiente propício para trabalhar. E aí toda transformação cultural, ou até a manutenção de uma cultura, porque no final das contas a gente não chega numa cultura, né? Ela está sempre pulsando organicamente, ela é dinâmica, está sempre passando por um processo de transformação. Quando eu estou num processo desse, ele acontece que a gente chama de top-down e bottom-up, quer dizer, eu tenho a liderança, então, dizendo o que é valor, o que é símbolo, estabelecendo ritual, mas essa cultura só vai se manifestar de maneira consistente quando as pessoas aderirem. Né? Não, né? Ou não. Senão eu crio trocentas mil políticas, regras, valores, direções, espíritos, aquela coisa toda. Então o papel das pessoas é, de fato, viver a cultura. E demonstrar pra gente se ela tá acontecendo. Não, por isso é tão importante ouvir as pessoas, como a Rafa falou. Elas que vão dizer pra gente o que tá rolando de verdade. Elas que vão dizer pra gente qual é o jeito que a gente se comunica. A cultura se manifesta quando essa liderança não tá lá. Eu gosto de dizer que a cultura se manifesta no seu extremo no cafezinho. Então, quando a gente tiver sem ninguém olhando, sem ninguém invisível, perto, né? Ela é invisível. E aí, na maneira como a gente se comunica, que a gente toma uma decisão, vai demonstrar ali como é que a gente se comporta no final das contas. Porque não existe espectador ou espectadora para avaliar se a gente tá ou não fazendo aquilo. Pegando esse gancho, Rafa, do invisível, eu não consigo agora me lembrar exatamente quem foi, mas existe um iceberg da cultura, você já ouviu falar, de que aquilo que se manifesta, né, e aí você vai descendo ali os níveis até chegar no que é o mais oculto ali, né, de que são as coisas que acontecem de uma forma, mas que não estão ali escritas na parede, não são símbolos, né. Ele falou que é no cafezinho, eu vou te corrigir, eu acho que é no grupo do WhatsApp, hoje em dia. É no grupo do WhatsApp. É no grupo do WhatsApp. Todo mundo está no cafezinho, né? Porque a gente tem ali os vários modelos, né? Híbridos, home offices e tudo mais. Cara, eu vou fugir um pouquinho do que a gente tá falando, porque eu me lembrei de um lance muito bom que aconteceu aqui comigo como gestora, né? Que foi um lance bem engraçado, que uma das minhas facilitadoras, aliás, eu gosto muito desse termo que a gente usa, que é bem o que você falou, né? De você facilitar a vida dos caras pra eles poderem trabalhar, Pra mim, né? a gente tá muito a serviço das pessoas, assim. Mas uma facilitadora minha, que era nova na cadeira, assim, ela ficou muito chateada quando ela virou facilitadora, porque
criaram um grupo de WhatsApp sem ela. Ela ficou destruída. Ela falou, meu Deus, eu não sou mais proletariado e não sei o quê. Aí eu falei, cara, é assim, é esse o rolê, entendeu? Agora você não faz parte dessa invisível cultura que você fazia, entendeu? É outro rolê, se coloque em outro lugar. Dentro da estrutura, eu assumi um outro papel, e aí você acaba de alguma maneira sendo separada desse lugar. Nossa, eu vou pegar de novo esse gancho aí. Durante um tempo, eu tive esse conflito, assim, interno, de pensar que eu tava me tornando, entre muitas aspas, né, a inimiga das pessoas, assim, porque eu já também não tava dentro desse contexto de não estar nesses grupos de WhatsApp. Sem RH já é difícil. Nossa! Imagina líder de RH. E olha que ela conversa com os pássaros, né? Então, ela é a nossa Branca de Neve, né? Sou a Branca de Neve. Então, assim, pra mim foi um grande conflito, assim, de pensar, e eu consegui entender depois, óbvio, né, que pode ser que nesses momentos de fato eu não esteja, não vou estar, né, não é que eu não esteja, não vou estar nesses lugares, porque as pessoas não se sentem 100% à vontade, e tá tudo bem, né, porque também tem que ter esses espaços, também são importantes, essas trocas que a gente só precisa entender se isso não se cria, de repente, um nível ali de toxicidade, que daí começa a entrar em outras questões, né? Mas a troca entre pares é muito importante. Muito com importante. Certeza, com muito certeza. Importante. E é uma coisa que a gente até deve estimular como líderes, né? Eu estimulo muito, eu tenho pessoas em localidades diferentes, né? E isso acaba se criando ali um distanciamento natural. E eu estimulo que as meninas do meu time se falem muito, para que não crie-se esse distanciamento ali. Então, é bem importante. Para você ver como é forte o papel concebido de maneira implícita pelas pessoas acerca da estrutura que elas estão inseridas. O que eu quero dizer com isso? Que essa frase ficou incrivelmente bonita, mas sem nenhum sentido. Então, eu vou explicar. Ela ficou levemente difícil de entender. Ela pareceu inteligente, mas aí o Caetano falaria, você fala de uma maneira burra. Gerador de lero-lero, tô brincando. Isso, exatamente. O bom é que ele citou Levi Strauss e Caetano agora. É maravilhoso, é isso. A partir do momento que a pessoa assumiu a liderança, ela automaticamente é compreendida de uma outra forma. Mas ela é a mesma pessoa que ela era ontem, antes de ela ser promovida. Exato. E é por isso que grande parte das lideranças tem dificuldade em compreender qual é o seu papel. Porque a liderança é muito solitária, gente. Toda vez que eu estou com as minhas lideranças, e eu junto um grupo de diretores ou gerentes, enfim, ou às vezes cargos até mais altos, VPs e tal, essas pessoas começam a se conversar e descobrem que elas têm os mesmos problemas, só que elas não se falavam porque elas não queriam se expor, porque eventualmente essa liderança não deu essa cultura, essa segurança psicológica para elas e tal. Mas a grande verdade é você pensar como líder que papel você quer ter, que legado você quer deixar. A palavra legado a gente falou inclusive no episódio passado. Adoro. Porque senão as pessoas automaticamente vão colocar no mesmo lugar. E não tem problema, você vai ter que desempenhar outras funções mesmo. Você vai ter que ter outras fases, outros papéis que não vão caber na brodagem. Um dia eu faço mentoria de executivo, e um dia eu estava com o executivo de uma empresa de tecnologia muito grande, e o medo dele era esse. Ele falou assim, eu sempre fui muito brother da galera. Só que agora eu vou ter que dar um feedback negativo, vou ter que cobrar resultado. E eu não quero ser essa pessoa, porque eu gosto de ser legal. E aí a gente trabalhou um pouco de que isso não tem a ver com ser legal. O job é esse. E entra muito no lance, de novo, voltando para o paternalismo, é muito um trabalho, é muito parecido com a maternidade. Aí eu vou entrar nesse ponto, porque é muito isso. Você quer ser amigo do seu filho, mas você também tem que ser mãe. Você vai ter que ser chata, você vai ter que cobrar, você vai ter que fazer... É o mesmo rolê, né? Hoje em dia a gente percebe que tanto na gestão quanto na maternidade, as pessoas estão passando do ponto de serem paternalistas na gestão e serem muito permissivos na maternidade. E o resquício disso é muito ruim, né? A consequência disso é péssima. Então você tem que saber que, cara, você não vai ser legal sempre, nem como mãe, nem como gestor, né? Você tem que, eventualmente, fazer o papel de chato e tá tudo bem, né? É que, cara, na real, as pessoas falam muito de liderança pelo exemplo.
Mas toda liderança, por exemplo, ele só depende se ele é negativo ou positivo. E aí acontece aquele lance, né? Então, você tem uma mãe ausente, ou um pai ausente, ou violento, de uma a duas. Ou você acaba seguindo esse modelo, seguindo esse padrão, ou você acaba sendo o oposto. Rebeldia, né? Não, você é super legal, você é o mais compreensivo, você é o que permite tudo, que dá tudo que eu não tive, etc e tal. Cara, na liderança é igual. Mas não é bipolar, né? Não dá pra ser assim ou assim, né? Isso, tem que ser um equilíbrio, isso, né? Tem que achar um lugar do meio, talvez, ou pelo menos o que faz sentido pra esse grupo. Liderar 10 pessoas é liderar 10 universos. 10 culturas, 10 Cada abordagens. pessoa é um universo. 10 símbolos, 10 padrões, 10 ambições. Então, eu tive um líder de TI, que eu trabalhei bastante com o grupo dele, de uma empresa de combustíveis e tal, então uma empresa bem grande. E aí, um dia, ele falou pra mim o seguinte: eu tava aqui, tinha uma pessoa aqui no meu grupo, etc. E aí, eu promovi esse cara. E aí, esse cara pediu demissão logo depois. E aí, eu fui perguntar por que ele pediu demissão logo depois. Ele falou, cara, porque eu não queria esse lugar. Eu queria ficar na minha, eu acabei de ter filho, não tô num outro momento da minha vida, eu não quero dar um gás no trabalho agora. As pessoas já me acessam muito, vão me acessar mais. Então, assim, qual é a sua capacidade ou a intenção de perguntar para quem você lidera o que essas pessoas querem? Exato. E estabelecer uma cultura de troca, a tal das portas abertas. O óbvio precisa ser dito. Porque por mais que você no dia a dia parece tal coisa, parece que aquela pessoa quer estar de repente naquela posição ou seguir aquela trajetória, ao falar com ela, pode ser que aquilo não seja aquele desejo, né? Então, acho que deixar mais claro, né? E às vezes, uma coisa que eu percebo muito é que, às vezes, a própria pessoa não sabe. Exato. Mas quando você questiona o desejo dela, ela começa a se perguntar e às vezes chega a alguma conclusão. Então você também, ao questionar, jogar pra ele essa responsa de, cara, o que você quer aí da tua vida também? Me traz aí o que você imagina. E quanto mais júnior, mais direcionamento, de repente, não direcionamento, mas mais apoio nesse momento de incertezas, a gente precisa estar lá, sabe? Porque... Sabe que eu não sei? Eita. Ih, lá vai. Tem uma sirene pra gente. Discorda. Não é que eu discordo totalmente. Mas é que eu acho que tem um papel que ele vai além. Às vezes, como liderança, não basta você perguntar, você precisa ajudar a pessoa a elaborar. Exato. Porque quando eu pergunto... Então você não discorda. Eu discordo, é uma outra coisa do mesmo jeito. Não, é que a discordância é a próxima. Primeiro eu assoprei. Como diria o meu chefe minha, eu passei o mel na flecha primeiro. Aí a outra é a seguinte: será que a pessoa mais júnior é a pessoa que tem mais dificuldade? Porque eu tenho estagiários ou estagiárias ou trainees que têm muito mais certeza do que querem da sua carreira hoje, até pelo frescor, pelas poucas experiências e pela pista que tem pela frente, do que às vezes executivos, que não sabem qual é o próximo passo a dar. Caminhos, ou que às vezes só foi sendo levado. Isso. Né? Boa. Não. Isso. Eu discordo de mim mesma. Eu acho que agora eu tô discordando de mim mesma. E eu acho que acaba que muitas vezes a gente faz esses pré-julgamentos com base em cargos, em maturidade e em tempo de experiência. E a gente acaba caindo nessa de colocar todo mundo na mesma caixinha. A gente o olhar individual que a gente falou também muito antes de elaborar os temas. Você lembra, Rafa? Que a gente falava, cara, qual a importância do RH na empresa? É o olhar individual, é você olhar a subjetividade de cada um, o desejo de cada um, né? Os sentimentos de cada um. E se você começa a olhar todo mundo de uma forma generalista, você pode errar bastante, né? E a partir desses olhares individuais, ou de compreender essas necessidades, ou de compreender qual é o tipo de galera que a gente quer aqui, que eu preciso estabelecer os códigos e padrões e rituais. Por isso rituais são tão importantes. Concordo. Então, quando a gente fala de one-on-one, quando a gente fala de encontro da galera... Nossa, quando e a gente tem muito aqui, né? Aqui é lotado. Quando eu a gente nem trabalha, só vai ser ritual. Mas você sabe que a gente gosta de beber cerveja e de fazer rituais. Uma época eu trabalhava numa consultoria que tinham muitos eventos, muitas coisas. Aí um dia uma gerente de projeto falou, nossa, mas se você for a tudo, ninguém trabalha, né? Mas são esses rituais que fazem com que as pessoas trabalhem mais e trabalhem melhor. É que daí também entra o equilíbrio que a Esté falou. Teve uma época que foi onde a gente começou a estabelecer esses rituais que de fato era
too much, assim. Era demais mesmo, as nossas agendas lotadas, e acabava que o trabalho mais operacional, mais dia a dia, a gente deixava pra depois do horário, assim. E aí a gente percebeu que a gente precisava, sim, dar dar uns passos pra trás. Opa, peraí, esse ritual, ele conflita muito com esse outro. Gente, pra que a gente tem 2? Pra que a gente tem toda semana? Pra que a gente tem... Então, assim, estabelecer quais são os obrigatórios, assim, a gente tem muito isso aqui na NZN, e os objetivos deles também, né? Porque, como eu disse, acaba não podem ser conflitando. Vazios, né? Se for vazio, não tá me adiantando de nada. Não adianta de nada pra cultura, né? É a intenção, né, gente? Pra cultura trabalhar a favor da sua empresa, tem que ter intenção. O que eu quero com ela, o que eu desejo com ela. Porque assim, ela vai estar lá, você querendo ou você não querendo. E aí, se você vai moldar e trazer uma intenção, você vai conseguir, de alguma maneira, nutrir, suprir esse negócio com uma série de direcionadores, ou de códigos, ou de símbolos, ou de pactos, que vão fazer com que as pessoas consigam estabelecer a melhor troca possível. Então, tem um aspecto da cultura nesse sentido que ela acaba se sobrepondo à estratégia. Porque eu posso ter a estratégia que eu quiser, etc e tal, mas se o meu processo cultural, se essa dinâmica cultural não estiver bem estabelecida, a estratégia... Ela é orgânica, parece, né? E aí ela não vai ser atingida, ela fica como direcionador, e isso desmotiva, isso desengaja, né? Trabalhar só pelo resultado, você esquece. E se você não atinge o resultado, você faz o quê? Chora o tempo todo e tal, e etc. Só que aí tem uma outra construção, né? Então tem uma frase famosa do Peter Drucker, que é a cultura come estratégia no café da manhã. Tem uma outra frase que a gente não sabe até hoje de quem é, se você souber, conta pra gente, que é o mindset come a cultura no café da manhã. Porque a mentalidade individual de cada pessoa vai permitir ou não que a partir dessa lente ela consiga colocar essa cultura em prática. Vou contar uma experiência que eu tô tendo e que eu tive, que a Rafa acompanhou muito aqui, que a gente fez uma reformulação absurda de todos os nossos processos de entregas e tal. Putz, mudamos ferramenta, é um processo longo, né? Faz 3 meses que a gente tá nisso. E aí, o que eu percebi muito no meio do caminho foi que ela só foi possível porque eu trabalhei muito a mentalidade de todo mundo para chegar ali. E eu continuo fazendo um trabalho imenso de mentalidade com o pessoal para que eles comprem a ideia e vendam essa ideia para os outros times que vão interagir com os nossos processos, né? E é um processo muito complicado de você realmente fazer a mentalidade sendo servida no café da manhã, porque tem que ter uma constância, né? Tem que ter uma rigidez, uma energia, senão não rola, né? Transformação cultural tem a ver com consistência. Quando eu tô com um grupo que resolve estabelecer uma nova forma de se relacionar, ou de se comunicar, ou de ter um determinado processo, eu falo, gente, da primeira vez não vai rolar, da segunda talvez nem tanto, às vezes vai rolar na terceira, na quarta não vai. É consistência. Porque qual que é a grande armadilha? A gente decide um monte de coisa legal aqui nesse encontro, nesse workshop, nessa oportunidade, off-site, 1000 nomes que a gente tem para essas coisas, team building e tal. Só que o que a gente faz depois com isso? Como é que a gente leva isso pra prática? Então, sempre a minha provocação é transformar em ação, em atitude. Sim. Senão as pessoas, eu falo assim, a gente projeta um futuro e fala assim, olha, a gente quer ser... fala pra mim qual que é a visão da NZN, o propósito. Ser o maior produtor de conteúdo do Brasil. Beleza, aí a gente vai lá e projeta como é que a gente quer ser percebido pela imprensa, pelos clientes, pelos pares, etc e tal. Aí a gente começa a pensar o que a gente vai fazer de acordo para chegar lá. Só que a partir desses acordos, a gente tem que ver quais ações práticas a gente vai ter no dia a dia para que isso se torne realidade. Quais rituais. Quais rituais. Exato. Quais símbolos, quais códigos. Quais etapinhas que a gente vai indo até chegar lá, né? E é aí que as pessoas travam. E aí sabe o que elas escrevem para mim? Ser mais empático. Eu falo, gente, ser mais empático não significa absolutamente nada. Aí eles escrevem, o pessoal adora, comunicação assertiva. Isso não significa absolutamente nada. Essas respostas a gente já tem. Eu quero tático, né? Às vezes eu tenho que até fazer uma lateralização do problema, porque geralmente essas crenças são limitantes, né? Ou essas são verdades absolutas ou coisas prontas que não levam a gente a lugar nenhum. Então, às vezes tem grupos que falam, o que me impede de chegar lá é porque a gente não se conhece. Porque tem muita rotatividade, entra muita gente, né? Voltando ao nosso exemplo. Eu falo, tá bom, gente, legal. Ok, faz sentido, mas e
né? Porque isso é um fato, isso não é um obstáculo por si só. Quando a gente vai investigando, vai descobrindo, priorizar as relações não é importante pra gente. Né? Estabelecer relações não é uma prioridade. Porque aqui a prioridade é entregar resultado. Falar, agora sim a gente tá tentando. Agora a gente tem um obstáculo. Agora a gente tem um obstáculo. Então, não, a gente vai priorizar as relações. Teve uma vez que eu tava numa indústria com um grupo de liderança, eu já vou devolver a palavra pra vocês, porque hoje eu tô total palestrinha, né? Não, bora, a gente tá aqui, ó. Se me der um flip chart. Pega a pipoca. Se me der um flip chart, eu desenho. E ele desenha bem ainda a desgrama, viu? Faz tempo. E aí eu tava com um grupo de liderança, e aí a gente fez essa projeção. Era uma diretoria executiva de muitas pessoas e tal, e aí a gente projetou um futuro e etc. E eu falei, o que nos impede de chegar lá? E falaram, a liderança aqui é muito paternalista e comando e controle. Eu falei, de fato, né? Essa é uma indústria antiga e tal, tem bastante tempo, e isso acontece mesmo. E a gente fez a lateralização de pensamento. E aí o próprio grupo chegou à conclusão de que nós, lideranças, somos paternalistas porque não queremos perder o status da liderança aqui dentro e não queremos ser dispensáveis. Olha. Porque enquanto prendermos as pessoas e tal, nós seremos necessários, e é isso que é liderar pra cá. Dolorido deve ter sido, hein? Dolorido. É tipo um tapa na análise ali, né? Só que é o próprio grupo. Sim. Que é essa construção que é importante. É a responsabilização, cara. Você tá fazendo um problema dentro Você é o problema dentro da empresa, talvez. E a autopercepção, né? Uma das dificuldades da cultura também é que as pessoas não têm muita autopercepção. Eu tava uma vez com um grupo numa outra empresa, e aí era um diretor com 6 gerentes, digo no masculino, que eram todos homens brancos héteros cis. Então você espera que essa galera vai arrumar um assunto, né? Futebol, mulher, bebida. Tô estereotipando um pouco, mas enfim. E aí eu fui lá ajudar a gerir essas relações. Aí perguntamos para esses gerentes. Dá uma mexida nesse assunto. Isso. Fui lá, né, mediar um pouco essa parada. E aí perguntamos para os gerentes. Falei, cara, qual que é a treta que vocês têm com o diretor? Eles falaram, ele é muito incisivo, ele dá pouco espaço pra gente dar ideia, a gente dá ideia, ele corta, ele é muito rígido e tal. Falei, nossa, complicado. Perguntamos para os coordenadores, liderados por aqueles gerentes, quais eram as dificuldades que eles tinham. Dou uma chance para vocês me falarem que eles responderam. Ele é muito rígido, ele é muito as mesmas. Exatamente, as mesmas coisas. Claro. Então, essa autopercepção, nessa mudança de cultura, ela é essencial. Então, e aí eu venho Vou sair um pouco, porque pra mim... Da psicologia rafiana. Não, é que eu ia dizer que um dos caminhos que eu arrisco dizer o único, autopercepção, autoconhecimento. Totalmente. Vem com o quê, gente? Terapia, exato. Então, assim, pra nós é muito importante aqui dentro, a gente apoia de várias maneiras os nossos colaboradores a fazerem e, inclusive, entenderem o poder que tem, né? A gente tem as rodas de conversa, a gente traz psicólogos para tirar dúvidas, porque é sempre um tabu, né? Do que é a terapia. Nossa, como que eu começo? Eu vou entrar na terapia, eu vou começar a terapia só quando eu estiver no fundo do poço, que é o que a gente estava conversando ontem, ou não, né? Então, desmistificar tudo isso é muito importante para que essa pessoa tenha ali um mínimo para se auto-perceber, se autoconhecer, e aí sim ser uma liderança melhor, ser um colaborador melhor. Você sabe que eu vou fazer mais um oversharing aqui hoje? Eu adorei a escola rafiana de psicologia. Escola rafiana de psicologia. Eu vou fazer outro oversharing aqui, porque esse lance de terapia, né, eu convenci meu marido, bom, você conhece meu marido, né, Rafa, o outro Rafa, ele tinha uma dificuldade de aceitar terapia na vida e tal. Ou seja, ele vai adorar que ela tá contando isso aqui. Te amo, meu amor. Te amo. Oi, edição. E aí, quando eu convenci ele, foi quando eu peguei no viés de trabalho. Porque eu falei, cara, se você fizer... Não é terapia pra nosso casamento ficar... Pra você ser um pai melhor. Porque nosso casamento pra é ele não vai né? pegar isso, entendeu? Maravilhoso. De verdade. Mas eu peguei no calo dele quando eu falei, cara... Isso vai te fazer ser um profissional melhor. Gente, você vai ter essa autopercepção, você vai conseguir ter relações melhores, você vai conseguir se comunicar melhor, você vai conseguir se desenvolver. Aí o negócio pra ele ficou interessante, né? É o que falamos ontem
de usar ali do nosso poder de influência, de mostrar pro outro qual é o valor que ele vai ter com aquilo, que a gente tava falando sobre investimento em áreas de pessoas, né? Você fala meio que a pessoa precisa ouvir, né? Do que vai ser importante pra ele, exatamente, né? Às vezes, pra mim, eu comecei porque pra mim era importante a maternidade mais do que tudo. Eu vou aproveitar essa abertura aqui de papos pessoais. E o que eu fiz com meu marido? Meu marido extremamente resistente também com terapia, né? Apesar de ser casado com uma psicóloga. Passou um tempo ali, ele mesmo percebeu que ele tava entrando num lugar onde ele tinha uma necessidade, né? E ele falou, cara, agora eu preciso, me ajuda com algumas indicações? E eu falei, Rafael, engenheiro, desenhei ali o perfil e falei, você precisa de um comportamental, homem, hétero, branco, porque assim, era quem ele ia ouvir, tá? Pra espelhar, né? Exatamente, porque, tipo assim, eu fiz infelizmente, tá, gente? Não tô falando que isso tá certo, longe de mim dizer, mas era, porque se eu indicasse um psicanalista pro Rafa, eu acredito que não traria um efeito tão imediato como a gente teve. E pra primeiro contato, né? Exato. Pra ele abrir, assim, pode ser que depois de um tempo ele perceba que ele precisa de uma pessoa completamente diferente, uma hoje abordagem completamente diferente. Tá? Hoje, inclusive, a cabeça dele é outra, assim. Ele já consegue perceber que ele pode transitar entre outros, assim, e tá tudo bem. Mas, inicialmente, era onde ele precisava, assim. Era aquela receitinha de bolo ali. Eu não tenho marido pra recomendar terapia. Gente, vamos arrumar um marido pro Rafa, essa coisa maravilhosa. Eu vou deixar os contatos. Mas eu pensei no meu processo. E eu vou te falar que eu não tenho estrutura emocional pra fazer psicanálise até hoje. Eu faço terapia há 15 Gente, se vocês começarem a falar mal de psicanálise... Não tô falando mal da psicanálise. Ele falou que ele não tem estrutura. Emocional, que eu ele acabou de falar mal dele mesmo. Sim. Não, psicanálise é um pouco mais solitário. É mais roots, mais né? É mais roots. Eu preciso de abraços emocionais. Assim, é muito acolhedor também. Você também acolhe na psicanálise. Eu tô falando, assim, no auge do meu estudo, né? Porque eu comecei a estudar agora, eu tenho muito pouco pra falar. Mas, assim, o que eu percebo que tem uma importância muito grande pro analista de como ele vai acolher, especialmente no começo, né? Pra aquela pessoa voltar, senão ela vai embora, né? Você sabe bem, se você tá na clínica, você não acolhe a pessoa de início, ela simplesmente vai embora. E na psicanálise tem muito isso, é muito acolhedor no começo. Mas depois que você já fez a transferência ali com o analista já validou as hipóteses ali do que tá acontecendo, aí o negócio... É a tal da flecha com mel. É uns tapa na cara, bicho, que você sai atordoado. Mas conta do seu processo, Rafa, que você começou ali... Porque eu acho que o lance aqui do processo de terapia, até pra gente cruzar de novo com o tema de cultura, pra você deixar a gente vai indo. Mas eu já ia ter uma pergunta pra gente voltar, mas vai lá. Se a produção mata a gente, é o seguinte, quando você se desenvolve como indivíduo, e o indivíduo é integral. E aí eu vou me desenvolver, obviamente, no trabalho também, vou achar novas perspectivas no trabalho também. Eu acho que a gente pode se questionar qual é o papel das organizações nesse processo. Exato. Porque a gente pode até, numa intimidade, numa empresa que é mais soft, recomendar terapia, que é incrível. Mas quais outros mecanismos essa organização está oferecendo? E eu conheço empresas que oferecem terapia, que oferecem, enfim... Uma vez eu estava vendo uma pesquisa de uma empresa gigante também, do segmento de tecnologia, e 76% das licenças eram psiquiátricas. Porque porque as empresas muitas vezes estão doentes, né, gente? E, consequentemente, é porque as pessoas estão doentes e tal. Mas o que a sua empresa oferece de mecanismo? Ou qual é a cultura da sua empresa? Porque qual que é a vibe hoje? Nós somos uma empresa centrada em pessoas. Essa é a vibe, esse é o mantra. Se isso é verdade, não é verdade, você vai observar justamente nos mecanismos ou nos códigos. No primeiro atestado que a pessoa der ali de afastamento, já vem o julgamento, né? Aí você já entende se rola. E eu ofereço mentor, eu ofereço coaching, eu ofereço testes de autoconhecimento, assessments, a possibilidade das pessoas serem autênticas, as pessoas poderem dizer o que elas querem dizer. Não significa também que segurança psicológica é você falar tudo que vem à sua cabeça, né? As pessoas confundem um pouco disso. Sim. Mas a gente tenta trazer uma comunicação que não é violenta. Eu vi uma frase uma vez de um líder de uma indústria que me marcou para sempre, que não adianta você dizer que você é uma liderança orientada a pessoas se eu abrir a sua agenda, o seu calendário, e não tiver espaço marcado para pessoas. De one-on-one, de feedback, de outras pessoas. Ou vagos para pessoas. Ou vago para eu tenho uma amiga que trabalha numa outra empresa de tecnologia, que toda sexta-feira de tarde, o gestor dela falava, dia do guichê, tá aqui,
vocês toda sexta-feira de tarde, estou 100%, não é que não estava disponível nos outros momentos, estou 100% dedicado a escutar vocês. Uhum. E é isso que vai mostrar para as pessoas qual é a cultura. Sim, 100%. Dando um exemplo. E assim também, né, Rafa, o que a gente tava falando muito sobre o quanto que a pessoa demonstra aquilo também, né, porque não adianta só falar, né, eu já vi diversos exemplos, assim, de CEOs que seguem uma receita ali, né, já leram livros de autoconhecimento e fala, você precisa falar para as pessoas, gente, estou com a minha agenda aberta, venham, que não sei o quê, e aí no dia a dia você é o cara que tá na sala trancada. Inacessível pra caramba, né? Que toda vez que alguém marca com você, você desmarca. Que daí ou você não aparece. Ou que tem uma puta comunicação distante, rude, quando vai falar com todo mundo. Agressiva. Então, destoa, né? Porque pra mim, tudo gira em torno da coerência, assim, né? E pra mim a coerência eu falo, penso e ajo do mesmo jeito, né? Lógico, a gente pode ter, sim, ali, de repente, algumas coisas que destoam um pouco. E eu posso, de repente, falar uma coisa e pensar, putz, eu me arrependi, agora, né, volto atrás. Mas tem que ter essa coerência em tudo que a gente faz e essa constância que daí, voltando para essa questão que o Rafa falou sobre a cultura ser, você ter essa consistência. Eu ia voltar num ponto bem lá no começo, né, quando a gente começou a falar sobre esse gosto de cultura, que tem um ponto que a gente tinha questionado, né, essa contratação a jato que rolou, por exemplo, nessas startups, que fez com que muitas pessoas de lugares diferentes adentrassem a essa cultura e misturasse tudo. Isso pode ser indício de que já havia uma cultura fraca ou não faz sentido? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que não. Eu acho que, cara... Eu acho que diz respeito à necessidade, né, Rafa? Isso, a velocidade do negócio. Você tem que ali contratar um monte de gente. E te digo mais, em algumas empresas eu consigo contratar esse monte de gente porque elas são atraídas por essa cultura. Eu quero trabalhar naquele lugar, é um lugar desejado. Né? Então eu vou atrair boas profissionais do mercado, porque eu tenho essa cultura forte. O problema é que quando chega toda essa galera... Gente, eu já trabalhei com empresas que contratavam 200 pessoas por mês. 200 pessoas, imagina isso. Pessoas por mês. Então, as pessoas muitas vezes vêm atraídas até pelo hype dessa cultura, etc. O problema é como você mantém isso quando vem toda essa galera. Então a galera vem por esse motivo, só quando ela chega, ela começa a deteriorar esse motivo, e aí você precisa dar um jeito de manter. Há outros cenários de aquisições e fusões, né? Que era uma pauta que eu queria trazer pra gente. Eu ia pegar Quando eu tô com grupos de aquisições, fusões, ou que metade era um grupo muito antigo, metade das pessoas é um grupo mais novo e tal, fica nós contra eles, né? E a gente entra naquela... Ou até uma rixa de a nossa é melhor que a sua. Então, isso. E, Rafa, vou trazer uma questão, até mesmo dentro de empresas que já têm, faz tempo, localidades, né? A gente tem uma questão aqui em São Paulo e Curitiba, que hoje em dia é uma brincadeira saudável e a gente ri porque são rixas culturais, digamos assim, mas antigamente eram de verdade, assim, eram brigas de verdade sobre localidade. Hoje em dia a gente briga só pra saber, a gente tem rixa só pra saber quem faz o melhor happy hour, entendeu? Não, hoje é salsicha ovina, né? Salsicha ovina, exato. Eu acho que você trouxe um ponto perfeito, Rafa, que é o seguinte: a tendência é que quando eu me deparo com uma cultura diferente da minha, eu queira ficar preso à minha, que eu reconheço, que eu tô confortável. Isso vai gerando um conflito de nós contra eles. O que é muito comum, que é uma das coisas que eu mais pego nos grupos. Localidades, eu acho que é o exemplo, a grande alegoria, isso que a gente tá no mesmo país. Mas e quando você tem uma empresa que tem filial no México, global, a outra no Japão, a outra no Brasil? A dificuldade de você conseguir fazer esses grupos interagirem, existe um estudo cultural. Total. Ou empresas que vão para um outro país e chamam o RH para estudar como que é aquela cultura local para conseguir ter E necessário demais, né? Porque a cultura da empresa está inserida dentro de uma outra cultura, né? Tipo, um ecossistema ali dentro. Você tem que ir customizando, né? Eu trabalhei com empresas, por exemplo, que tem filial em países muçulmanos. Nossa. E aí, quando chegou lá, a galera reclamou porque o cordãozinho do crachá, comumente hoje nas empresas, era da bandeira LGBTQIA+. Uhum. Vocês imaginam a treta? E essa é uma questão cultural, né? A gente pode entrar numa discussão de diversidade, do que eu acho que tinha mesmo que ter o cordão em todo lugar, mas na prática isso é uma questão cultural. Sim, é verdade.
Agora, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Quero que você entre mais nessa discussão aqui de times, cultura. E você é uma líder que tem um time grande e que esse time, ele tá espalhado em diversas localidades. A gente tem São Paulo, Curitiba e alguns que chegam a estar em outras cidades. Lugares, né? Qual é a tua dificuldade? Qual é o seu desafio ali com esse time? Em fazer com que todo mundo se sinta pertencente a esse time? Eu acho que quando eu entrei pra liderar a CX, eu fiquei com isso muito na cabeça, porque eles me trouxeram logo de cara que eles eram totalmente apartados, assim, porque é um time... Não era uma unidade ali. Não era uma unidade. É um chapéu que abarca outros times. E eles trabalhavam completamente individuais. Não parecia que eles estavam dentro de um chapéu, né? Então, eu foquei muito nessa união. E o que eu faço hoje, que você sabe bem... Eu falo muito com eles. Eu falo com eles o dia inteiro. Então, esse negócio que você falou, você não tem espaço na sua agenda. Minha agenda é tomada porque eu faço muito one-on-one, que eu converso com eles, porque eu vou pra Curitiba, que é onde tá a maior parte das pessoas. Eu passo uma semana com eles e eu não fico só dentro do escritório. Eu saio, eu vou na feirinha, eu vou almoçar, eu vou não sei o que lá, eu sei da mãe de um, eu troco muito com eles. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que eu comecei a entender o perfil de cada um, comecei a orientar melhor os meus facilitadores em como direcioná-los. Então, hoje eu sei bem, assim, a personalidade de cada um mesmo, assim. Parece que eu tenho realmente, como você falou, são 13, 14 universos. E eu sei bem sobre o universo de cada um, vou orientando muito bem. Mas a dificuldade penso eu, se aumenta muito, e eu já cheguei a ter 20 e poucas pessoas no time, uma ocasião, vai ficando insustentável. Mas acho que é saber os rituais e as ações para conseguir manter isso, né? Mesmo que isso se torne... Porque a ideia é que se torne cada vez maior, né? A ideia é que a NZN cresça cada vez mais. Então, a gente também precisa já ter essa mentalidade de escala, né? Como a gente consegue reproduzir isso que a Steph faz, estando com 5, 10, 15, 20, 50. Mas aí só é possível se você tem uma liderança também abaixo, né? Eu tenho uma camada... Hoje, eu tenho 2 facilitadoras ali. Se o time cresce muito, é insustentável manter só 2. A gente precisa começar a colocar as pessoas também, né? A coordenação, a supervisão, começar, né? Aí sim cria faz sentido. Um plano de progressão consistente, né? Pra dar continuidade. Exatamente. Quando você me conta isso, eu fico pensando que talvez a melhor maneira, ou uma boa maneira, melhor é uma palavra muito forte, é justamente você utilizar desse arcabouço cultural para conseguir disseminar isso nos níveis de liderança que vão entrando. Exato. Porque o que você está me contando, eu que conheço os valores aqui da NZN, é basicamente a manifestação dos valores na sua gestão, ou não? Totalmente. Você acha que foi intuitivo, ou você veio trabalhar aqui porque você tem essa vibe, ou estar aqui te trouxe essa vibe, sei lá, um pouco dos dois? É um mix dos dois. Eu acho que eu comungo de todos os valores da NZN. E quando eu entrei aqui, que é um papo que a gente falou ontem, né? Quando às vezes a cultura e os valores são tão bons da empresa que você se torna um ser humano melhor. Eu tenho absoluta certeza que isso aconteceu comigo aqui também. Então, é um mix dos dois, assim. E aí é muito fácil, eu não forço isso. Isso naturalmente vai acontecer, porque é realmente uma cultura muito forte. O que faz um spoiler do nosso episódio sobre amizades no trabalho. É verdade. Que é um tema que vai render bastante também. Assim... Particularmente falando, estou ansiosa para também, isso. Eu já vou até pegar cerveja depois. Esse episódio vai ser muito, muito, muito bom. Ô, gente, sabe um ponto também que eu queria trazer para vocês, que dá pra gente explorar bastante nesse episódio, que é as subculturas, né? Porque quando a gente fala que as pessoas novas estão entrando na empresa, tá ficando confusa a cultura aqui e tal... Será que essas subculturas de time não seguram um pouco a barra? Como é que vocês veem isso, sabe? Cara, a gente não combinou essa pergunta, mas eu acho que ela é matadora porque eu acho que ela resume toda a minha experiência e minha observação nesses 8 anos que eu trabalho como consultor e tal. Que é o seguinte, eu comecei trabalhando muito no contexto de transformação digital, né? Lá em 2015, 2016, a gente nem chamava assim ainda direito. E aí a gente tinha uma expectativa de que em 2020 as coisas já estivessem muito diferentes. Conforme as coisas foram acontecendo, eu fui percebendo, como outras pessoas também, esse é um processo mais de transformação organizacional. Né? Ele não é só do modelo de negócio, só de tecnologia, também é. Há uma tentativa, há uma intenção de você, de cima para baixo,
tentar modificar essa cultura, quase de uma maneira top-down. Então é muito doido, que às vezes você quer fazer uma cultura de autonomia e de accountability e tal, por meio de um top-down, né? Aí... Só que o que eu fui percebendo é que, assim, é difícil você fazer isso transversalmente. Hoje, na minha abordagem, no meu entendimento, talvez seja melhor a gente ter os silos do bem para conseguir neutralizar e contagiar as outras áreas do que tentar forçar transversalmente todo mundo nessa. Então, eu acho que dá para usar subculturas de uma maneira positiva. Quase como uma antropologia subversiva. Olha, agora. Gostei. Gostou? Nossa, vou criar esse produto. É um corte, hein? Vou criar esse produto. O que você acha, Rafa? Você acha que essas subculturas aí, elas têm força para isso? Com certeza, Esté. E a gente comentou bastante sobre isso ontem, no sentido de que, às vezes, até mais força do que a própria cultura da empresa. Concordo. Né? De o quanto que ela tem o poder de reter, ou quanto que ela tem o poder de não reter pessoas, talentos, né? Então, acredito que sim. E muito por conta dessa unidade que você mesma disse que existe dentro do time de CX, o time que você hoje lidera, né? Então, essa força, essa unidade, essa união, ela acaba se criando ali essa subcultura que ajuda ou... não necessariamente. A gente também tem que falar desse ponto, né? Acho que não dá pra a gente florear tudo e achar que tudo é maravilhoso, lindo, perfeito. Por que não? Porque daí, às vezes, a alta liderança, os RHs estão lá trabalhando na cultura e tudo mais, e quando a gente desce isso e vê essas subculturas dentro de alguns times, você vê que tem um time ali que tá super oprimido, um time que não tem segurança psicológica nenhuma, que a liderança criou essa cultura que daí não é tão positiva assim. Eu concordo plenamente, quando eu tô finalizando muitas vezes com um grupo que a gente tá bem nessa pegada de trabalhar identidade, visão compartilhada, pactos, essa coisa toda, às vezes, inclusive, com os grupos, eu peço para as áreas renascerem. Então a gente cria uma visão e eu falo, cara, vamos mudar o nome da área? Porque as nomenclaturas importam, né? Nossa, aqui a gente é as nomenclaturas importam. Quantas vezes já mudei de nome dos times? Eu tenho um exemplo, Rafa. Conta o exemplo. Quando eu entrei na NZN há 5 anos e quando eu entrei era RH, né? E eu me dá uma coisinha assim, quando os gestores falam, eu preciso de mais recurso. Eu falo, gente, não é recurso. Pessoas não são recurso. Recurso é tecnológico, recurso é financeiro. Pessoas não são, inclusive até eu viro piada aqui na empresa, porque quando as pessoas falam, já vem minha cara. Eu fico... ou eu preciso de um braço, e daí eu já... Não, é que essa é a pior. Gente, até capacitista total, assim. Então, eu tenho, né, e aí eu falei, na época, com o meu diretor, e falei, olha... RH, pra mim, tipo, cara, não dá, e tá super desatualizado, o mercado já nem usa mais. Daí ele falou, tá, então... Qual o nome? Na ocasião, nós não tínhamos uma estrutura de gestão muito definida, né? Então, pensei já que a gente tá entrando nessa camada aqui, vamos determinar agente de gestão? Legal. E aí, construímos uma gestão, e essa gestão fez sentido, funcionou, agora estamos com uma estrutura, já não serve mais o agente de gestão. E aí, o que você acha da gente, pessoas e cultura, né? Que daí eu preciso estar muito mais próxima das pessoas aqui, porque a gente já fez um trabalho legal ali com a liderança, e fortalecimento da nossa cultura. Hoje somos pessoas e cultura, né? E pode ser que amanhã não seja mais. Então, mas... Porque importa. Opa, e aí, importa. Nesses exercícios com esses grupos, justamente o fato de você se reapresentar, ou de confirmar o nome que você já tinha, é muito simbólico. E aí eu peço para elas dizerem qual é o papel técnico, que é importante a galera se conhecer, né? A cultura cognitiva, do que eu conheço e reconheço no meu universo, e o papel cultural, que é a partir do meu papel técnico, o que eu posso fazer para contribuir com essa cultura que a gente está querendo buscar. Maravilhoso. E aí o que eu converso com essas pessoas é o seguinte, num primeiro momento, quando a gente foi estudar cultura, a gente entendeu que a cultura, ela estava ali em cima, dominante, e as nossas ações seriam provenientes dessa cultura, e esse é um movimento vertical, de cima para baixo. Mas a gente foi percebendo que se a cultura é manifestada pelas ações, atitudes, comportamentos, códigos, tudo que a gente já falou aqui hoje, se eu começo a modificar essas práticas, eu começo a ter um efeito de retroalimentar essa cultura e conseguir transformá-la
ao que eu quero. Então, muitas vezes eu tô com grupos que eu falo assim, gente, eu não tô aqui pra convencer vocês de nada. Eu volto lá pra minha casa, né, e faço meu trabalho, adorei estar aqui com vocês. Vocês estão vivendo aqui outro dia. Então, vocês não são exatamente responsáveis pelo legado de cultura que vocês têm. O que vocês receberam. A pergunta é o que vocês querem fazer pro legado que vocês querem deixar. Se tá bom, tá bom. Se não tá bom, o que vocês vão fazer? Porque só vocês vão conseguir transformar essa cultura. Até porque a transformação cultural ela acontece de duas maneiras, basicamente. Ou ela é interna, um pouco mais lenta, um pouco mais vagarosa, um pouco mais sutil, que é justamente nessa mudança consistente dos hábitos e das práticas, ou ela é externa, com uma ruptura. A troca de uma liderança, a fusão. Que é isso que a gente falou agora, né? Exato. Essa parte, você considera que esses entrantes ali novos num boom de contratação é externo, né? Externo, totalmente externo, é um elemento né? externo, exatamente. Que só que depois vira interno, né? Depois vira interno. E essa é a dificuldade. Porque o elemento externo, ele vem num solavanco, detonando, às vezes até trazendo coisas legais, só que aí pra você fazer a adaptação ela é interna, então ela é lenta, ela é vagarosa, ela é do entendimento desse público, dessa galera, pra todo mundo conseguir assimilar. Só que muitas vezes vai entrando mais gente, ou vai mudando de área e etc, etc, etc. E aí fica complexo, mas dá pra fazer. A questão é, a nossa cultura é de priorizar a cultura? Perfeita pergunta. Porque isso custa dinheiro, tempo, sim. custa demissão, energia, né? Porque demitir pessoas muitas vezes fora da cultura é simbólico, promover pessoas dentro da cultura. Então, criar esses códigos são necessários. E isso tem um custo. Sim, a gente falou bastante disso no episódio anterior. Uma coisa que eu queria elaborar um pouco mais, foi um lance que vocês falaram que ficou na minha cabeça, que foi o seguinte: quando tem essa fusão, né, de empresas, sempre fica com aquela rixinha de o meu é melhor, E eu lembro que quando o Rafa trouxe essa questão pra mim, quando a gente tava elaborando o episódio, eu falei, cara, mas não tem muito também daquilo que a grama do vizinho sempre é mais verde? Tipo, putz, fez uma fusão aqui com uma empresa e eu achava que aquela empresa era incrível. Não rola isso também, de você, tipo, ter uma admiração e aí realmente meio que naturalmente escolherem a melhor cultura ali? É muito tópico isso, assim? É que eu não acredito que exista um melhor ou pior, sabe, Sté? Eu acho que existe aquilo que, de repente, é melhor dentro daquela realidade, sabe? Então, eu particularmente nunca participei de nenhuma fusão de empresa onde existam culturas diferentes. Eu peguei muito de exemplo essa questão da NZN, de ter as duas localidades. E aí, quando eu entrei, eu ouvia muito que era duas empresas diferentes. Era assim, cara, a gente tem duas empresas diferentes. O que é clássico. Às vezes você tem 8, porque a empresa comprou essa vibe de... Eu já vou te dar a palavra, perdão. Não, imagina. Essa vibe de crescer, né, não exatamente organicamente, mas por aquisição. Cara, eu tenho um cliente que comprou, tipo, 8 empresas em 1 ano e meio. Nossa, que... São 8 empresas, que cara. cansaço! Em localidades diferentes, Nossa. né? Em localidades diferentes. Meu Deus. São 8 empresas. Então, toda vez que eu chego lá, meu irmão... Caótico. E assim, o que eu comecei a fazer foi... Parece bobo, assim, mas em detalhes. Em pequenas coisas. Gente, assim, juro que parece até... É exagero da minha parte, mas não é, tá? Então, por exemplo, se lá a gente compra peito de peru, aqui a gente vai comprar peito de peru. Se lá a gente compra água Bonafonte... Olha eu dando... Bonafonte! Conseguimos mais um patrocinador aqui, querida, mas gente! qual que é a marca do peito de peru, só pra gente tentar... Sadia, estamos aqui estamos Seara. aqui. Ou Seara. Isso. Gente, a gente tá Alô, aberto BRF. a tudo isso. Karen, comercial, por favor, apareça aqui agora. Não, mas assim, voltando, essa questão dos detalhes, eu juro, gente, parece coisa muito boba, mas não é, assim. Não é. Então, eu teve em momentos que lá tinham happy hours que aqui não tinha. E aí, a galera postava em rede social e tudo mais, e, nossa, mas por que aqui não tá tendo? Não, vamos fazer uma ação de Novembro Azul? Vamos fazer exatamente do mesmo jeito. Aqui a gente vai entregar saquinho de não sei o que, lá a gente também vai entregar saquinho de não sei o que. A padronização também ajuda muito, é a consistência, e principalmente né? nos símbolos, nas coisas que são mais palpáveis, assim, sabe? Eu amo o exemplo da água, porque ele é microscópico, mas ele ilustra tudo que a gente falou. Se a água lá
é de tal marca, vamos tentar arrumar um novo patrocinador. Adoro o Se Rafa. Ele não é como eu. Não vamos mais falar o nome da marca enquanto vocês não comprarem uma inserção comercial. Eu já ia falar, se a água for Minalba, vocês querem Minalba? Se a água for de uma marca e eu chegar aqui e ela for da mesma marca, eu vou entender que eu tô na mesma empresa. Exato. É um símbolo pequenininho. Exato. Se eu tenho aqui uma decoração ou um ambiente similar, eu vou entender que eu tô na mesma empresa. Exatamente. Senão você acaba criando justamente... Claro que muitas vezes eu acho que existe uma questão de você respeitar e compreender os aspectos de cada lugar. Mas quais são as coisas transversais? Quais são as coisas que fazem sentido a todos? Lá tem pinhão, aqui não tem. Por exemplo, eu gosto de pinhão também. Mas aí a gente substitui por um bolo, alguma coisa assim, tá? Eu já passei por fusão e por aquisição como colaborador e já vi clientes, né, passando e ajudei nesses processos. Eu acho que deve existir lugares onde você vai que a cultura aqui, sei lá, é mais bacana ou tem mais a ver com o que a galera quer, ou de uma experiência melhor de colaborador e colaboradora se sobreponha. Eu nunca vi. Você nunca viu. Mas o fato de eu nunca ter visto significa que não tem. Porque no final das contas, não é nem uma questão de melhor ou pior, como a Rafa falou. Se a gente olha uma curva da mudança básica, mais basicona, ela vai ter 3 etapas. Ela vai ter etapa de luto, ela vai ter etapa de limbo e ela vai ter etapa de construção, né? Então a etapa de luto é o deixar, né, sentir pelo que está acabando. A etapa de limbo é eu já sei que eu deixei, mas eu não sei o que é de novo. E a etapa de construção ou de perspectiva é quando eu vou começando a criar ou enxergar benefícios em estar nesse novo lugar. Nossa, Rafa, desculpa, mas isso pra mim, eu acredito que até em mudança de autoliderança. De trocas de CEO. Super, total. Não é? Nossa, curva de mudança no geral. Pra caramba. E pense que as pessoas não estão necessariamente nos 3 pontos, elas estão entre pontos, na maioria das vezes, porque cada um tem seu processo ali. E então, assim, quando eu tenho que ter luto de qualquer coisa do meu dia a dia, mesmo que ela não seja uma coisa que eu, sei lá, acho que é a mais legal do mundo, cara, é um processo de você perder a sua rotina. O cérebro, ele se desconforta com a mudança mesmo. Então, eu não sei se a questão do melhor ou pior, é a questão que abandonar o que eu tenho como segurança é desconfortável, é doloroso. E não necessariamente eu consegui enxergar ainda os benefícios de aderir a esse outro lugar. E aí o que acontece? Os grupos ficam mais próximos ainda. Então, eu nem era brother da Raf, mas agora que a Stephanie chegou, a gente vai virar muito brother, porque a gente agora descobre que a gente tem um negócio em comum. Rola. É até infantil, né? É, porque, gente, isso é meio primitivo, né? Total. Isso tem a ver da capacidade do humano se estabelecer em sociedade. É autopreservação. É autopreservação, real, né? Exatamente. Então você vai criando esses grupos, esses silos e tal. Acho que é achar maneiras de, mais uma vez, descobrir, tá bom, mas o que a gente tem em comum aqui? A gente é uma empresa só? A gente quer uma coisa só? Dá pra chegar sem você? Encontrar aquele denominador comum que você comentou no começo. Porque, gente, vamos voltar lá atrás. Por que a gente se juntou em comunidade? Pra sobreviver. A partir daí, cada um foi elaborando seu papel para isso acontecer. Então, o que a nossa empresa quer? Tem uma frase do Ben Horowitz, que eu estou citando em todos os podcasts e tal, que eu gosto muito, que é a seguinte. Por que tem empresas que são otárias, mas dão certo mesmo assim? Né? Porque a cultura também não é tudo. Existe uma empresa que vive numa cultura tosca, mas também dá certo? Dá. O contrário é verdadeiro também. Às vezes tem uma puta de uma cultura, mas o resultado ali não tá vindo, entendeu? Isso, aí você faz o quê? Então... Ninguém paga a conta de cultura. Então, ele faz uma comparação que eu gosto muito, que é o seguinte. A cultura é como se fosse a nutrição e alimentação de um atleta. Sim. Um atleta medíocre, com uma nutrição muito boa, talvez atinja algum resultado, mas não vai ser um atleta de alta performance. Um atleta com muito talento, sem nutrição... e alimentação, etc., ele vai ter algum resultado, mas abaixo também da média do que ele poderia. Agora, um atleta com muita disponibilidade, enfim, com talento, etc., com nutrição, com alimentação, etc., vai ter os melhores resultados possíveis. Então, quando você pega, sei lá, um talento do futebol, cara, o moleque ou a garota joga super bem, mas a partir do momento que você coloca ele, que é aquela coisa, foi pro clube europeu, e aí fez uma puta dieta, e aí 1000 médicos, etc., e vira uma grande estrela. Que é essa soma do potencial com o desenvolvimento, e a cultura tem esse papel. Então, às vezes eu tenho um produto foda, mas aí numa cultura incrível eu consigo projetar isso, obviamente, de um jeito muito mais legal. Mas sabe por que eu falei esse negócio pra vocês de uma cultura sobressair? Porque, por exemplo, eu vejo muito... grandes empresas com culturas muito fortes, né? Sei lá, vou citar aqui Google da vida, que é bem conhecido, comprando muitas empresas, e eu
tendo a crer que, cara, muito provavelmente a cultura do Google vai se sobrepor àquela mas empresa. Eu acho que o exemplo que você deu não foi o melhor, porque a Google é muito grande, né? Mas eu acho que pode acontecer em outros menores, né? Então, mas é que daí vamos, de repente, trazer para uma comparação de proporção igual, né? Duas empresas com uma mesma proporção. Igual, né? Exato, e que daí acabam se juntando ali, e aí uma vai sobressair a outra, né? Você sabe o que você tá falando aqui? Desculpa. Eu já vi exemplos, sim, de que coisas legais se sobrepuseram. Eu já trabalhei em tombamentos de bancos que se juntaram ou se compraram em diferentes bancos. Então, a gente pensa... Todos, talvez, que a gente trabalha. E algumas vezes eu vi culturas legais, hábitos e práticas legais de um banco passar para o outro. Como eu já vi também práticas incríveis morrerem. Sabe por quê? Por que eu tô falando isso? Porque assim, hoje em dia tem muita empresa que fez sua marca por contar como é essa cultura e por todo mundo saber que realmente é uma cultura diferente, né? Assim, tem um branding ali, né? Da empresa como marca empregadora. Então, ele acaba automaticamente se sobrepondo àquela que não tem isso, sabe? Ainda que seja menor, né? Uma compra de maior para menor ou uma compra de igual para igual. Quando tem uma que já tem essa marca empregadora muito forte, é muito mais fácil de você se sobrepor à outra, né? Acho que sim. Eu acho que tudo vai se resumir no final das contas o quanto que as pessoas vão aderir ou não. Se elas vão enxergar benefício ou não. Se houver benefício, elas vão aderir. Eu também não sei se na prática isso acontece. O exemplo do banco era justamente esse. Um desses bancos tinha um modelo de governança de projeto muito mais estruturado. Tinha um modelo de comunicação com gerentes diferenciado. Isso foi adotado. Mas porque as pessoas viram o benefício de ser adotado. Eu também acredito que esteja relacionado ao valor. Tudo vai se resumir... As pessoas enxergarem o valor e dar andamento àquilo. O papel da pessoa colaboradora, ou até da liderança, porque, gente, a liderança é um colaborador, né? A gente às vezes meio que perde essa perspectiva. Parece que né? É um ser, né? É um ser iluminado e tal, que tem todas as respostas, etc. Eu acho que isso até rende pra gente um dia um episódio só de liderança. Nossa, porque você falando sobre a liderança ser solitária, né? É muito porque quanto maior dentro da cadeia hierárquica ali você tiver, menos feedback você recebe, mais julgamento você recebe, porque você já tá mais em evidência, né? Então, vem muito... Não, isso daí rende um episódio. A cultura eficiente... a gente pode perguntar pras pessoas se elas têm interesse em saber sobre isso, conta né? Pra gente. As pessoas, no final das contas, elas que vão definir se esses códigos, esses padrões são bacanas para essa cultura ser eficiente para esse negócio. O legal é você ter intenção e propor. E as pessoas vão aí ver... Só que você tem que... Aí é o processo cultural, que é uma outra vibe incrível, que assim, tem um processo de awareness, né? Quer dizer, de conhecimento, das pessoas entenderem o que é, para que serve, o desdobramento de cultura. Esse é um processo de anos. E as pessoas têm uma urgência com que ele aconteça de uma maneira muito acelerada. E não dá. Não dá. E ele é um de anos que vai, na verdade, ele nunca acaba. Ele nunca acaba. Mas mesmo que eu tenha aqui, o processo de mudança da estratégia cultural, etc., cara, ele é um projeto de anos. Sim, e nunca acaba por conta dessa manutenção que é necessária o tempo todo, né? E revisão, né? E a consistência. Revisão e etc. Sim. Então, galera, eu acho que agora é hora de fazer um catadão, né? Que a gente já falou bastante sobre bastante coisa. O que a gente chegou à conclusão aqui? Dá pra ter algumas respostas, apesar que a gente não gosta de falar muito de respostas, mas acho que a gente entendeu alguns pontos aqui, né? Por exemplo... É uma questão coletiva, né? Quando a gente fala dessas mudanças ali de cultura, esse mix de cultura, é uma questão muito de coletividade para entender que cada empresa vai ter o seu processo, né? Sim. Eu volto a dizer a importância de você ter ferramentas e você ter um ambiente seguro, minimamente seguro, para que as pessoas consigam participar dessa construção ou até mesmo dessa de manter essa cultura. Então, para mim, renovação. Para mim, acho que essa fecha aqui. Entendi. Eu diria que acho que é intenção. Qual é a intenção dessa cultura? Como você vai tentar manifestá-la com códigos, símbolos, rituais, etc. E lembrar que é do comprometimento individual que acontecem viradas coletivas. Boa, arrasou. Gente, é outro nível, né? Sempre esse fechamento maravilhoso. Gente, eu queria lembrar pra vocês, pra gente chamar ali a galera pro próximo episódio. Vocês lembram
qual é o tema do próximo episódio? Eu lembro, mas eu vou deixar você contar pra criar mais um suspense. Tá depois bom. do intervalo. Depois do intervalo. E a palavra dos nossos patrocinadores. Gente, patrocinadores, agora é o momento de vocês entrarem. A gente vai falar sobre ser pop ou ser tech, né? Então a gente vai abordar aquele tema que é um grande dilema de todo mundo, que é achar grandes líderes, né, técnicos, mas que também consigam ter esse lado de gestão. A gente vai falar muito sobre soft skills, pop skills, a gente deu uns nomes engraçados ali. Tentar sair do óbvio, né? Porque a gente sempre quer fazer isso, a gente quer elaborar de uma forma um pouco diferente. Então, tem que conferir. Eu vou chamar aí algumas coisas para vocês lembrarem. Lembrem-se que o The Briefcast, ele é originado de quem, gente? Do The Brief, a newsletter mais amada do Brasil, que sempre fala das melhores notícias de tecnologia, de negócios, chega na sua caixa de e-mail toda segunda a sábado. Então, se você não assina, não vacila. Vai ter todo o link aqui na descrição do vídeo. Enfim, esse videocast tá no YouTube, mas também tem todas as outras plataformas de streaming. Tá no Spotify, Deezer, Apple TV, enfim, me ajudem. Apple TV não, né? Apple, tá em todo lugar. E a gente, o The Brief, também tem redes sociais, tem LinkedIn, tem Instagram, tem Twitter, tem Threads. Enfim, a gente tá em todo lugar, a gente é onipotente, assim. Então sigam a gente, acompanhem e fiquem ligados no próximo episódio que vai ser bem legal. Eu sou a Stephanie Con, editora do The Brief, e a gente se vê semana que vem. Obrigada!